No dia 28 de maio de 2010, o mundo recebeu de forma triste a notícia de que o ator, comediante e escritor Gary Coleman havia morrido. Ele faleceu na cidade de Provo, estado de Utah, nos Estados Unidos. Só que sua morte é cercada de polêmicas e situações que até hoje deixou muita gente em dúvida. Afinal, o que realmente levou à sua morte? Como foi o último dia do ator? Para tentar responder a essas perguntas, nós temos que voltar no tempo. Vamos fazer um flashback e entender tudo o que levou o artista a falecer de forma bastante melancólica. Gary Coleman foi um ator extremamente talentoso e popular. Ele estrelou diversos filmes e participou de diversas séries ao longo de sua carreira, sem contar as participações especiais, como em Os Simpsons e no seriado bastante popular aqui no Brasil, Eu, a Patroa e as Crianças. Porém, o seu maior destaque foi sem dúvida nenhuma no seriado Arnold, onde ele, apesar de ser um adulto, interpretava uma criança de 8 anos de idade praticamente durante todo o programa. Mas como foi que ele ficava com a aparência de uma criança, sendo que no final da série ele já tinha 18 anos de idade? Muita gente confunde o problema do ator com o nanismo, só que esse não era o caso do comediante. O que fez com que ele tivesse esse aspecto de criança foi a sua doença nos rins. Coleman sofria de uma rara disfunção que não permitia que ele crescesse, chamada nefrite. Por causa dessa condição, ele teve que fazer um transplante de rim quando ainda tinha 5 anos. A cirurgia foi bastante delicada e fez com que ele sobrevivesse. Como você já está começando a entender, os bastidores da vida do ator estão longe de ser algo glorioso ou fácil. O problema é que ele passou a tomar uma grande quantidade de remédios para evitar que o transplante fosse mal sucedido. Na composição desses remédios havia esteroides e várias outras substâncias que foram uma das responsáveis por fazer com que o ator não conseguisse crescer. Segundo muitos médicos, se ele tivesse rins saudáveis, sua altura seria normal, mas infelizmente aos 14 anos de idade o seu rim que foi transplantado começou a falhar, então ele teve que fazer um novo transplante. A cirurgia foi bem sucedida e tudo parecia que correria bem, só que o destino é algo implacável e por vezes cruel. 13 meses depois da cirurgia, o novo rim também começou a falhar, e teve que se submeter a uma operação de emergência para ter que retirar o órgão, caso contrário iria morrer. Depois disso ele decidiu não arriscar a fazer mais nenhuma cirurgia de transplante. Se isso não fosse suficiente, as suas despesas médicas eram muito caras. Anos depois elas se mostraram um peso muito grande em suas finanças. Para você ter ideia, ele chegou a pedir falência de forma oficial. Lógico que não foram somente as contas dos hospitais que deixaram ele assim, como era conhecido por ser uma pessoa muito explosiva que fez inclusive com que ele tivesse problemas com a justiça algumas vezes. Além disso, ele fez diversos investimentos financeiros errados e também gastou seu dinheiro sem o devido planejamento. E se você acha que as coisas não poderiam piorar, eu tenho uma má notícia para você. Elas não só podiam, como pioraram. De acordo com alguns amigos, o comediante foi forçado a trabalhar na série pelos seus pais por muito tempo. Mesmo não querendo, Coleman acabou estendendo seu contrato para poder satisfazer não só o anseio dos parentes, mas também das pessoas em sua volta. Isso fez com que ele desenvolvesse uma forte depressão. Existem registros de que o artista tentou se matar por diversas vezes, geralmente por overdose de comprimidos. Nenhuma delas foi bem sucedida, o que de certa forma só contribuiu para que o seu psicológico e sua saúde piorasse. Tudo isso foi determinante para ele conhecer a pessoa com quem ele iria se casar. Em 2007, Gary se casou com uma mulher chamada Shannon Price. O seu casamento com ela foi descrito pelas pessoas mais próximas como algo bastante conturbado. Alguns amigos apontam que Shannon era uma mulher muito controladora e que isso prejudicaria o relacionamento deles. No ano seguinte eles se separaram, mas mesmo assim de alguma maneira continuavam a viver na mesma casa. Já que a situação financeira de ambos estava bem problemática, a residência era uma casa de classe média que foi avaliada em R$ 200 mil. Entretanto, o dia 26 de maio iria mudar toda a história do comediante para sempre. De acordo com Shannon, por volta de meio-dia, Gary e ela estavam vendo televisão do quarto que ficava localizado no segundo andar de sua casa. Price então teria pedido que ele fosse à cozinha e preparasse algo para ela comer. Coleman concordou e se encaminhou para baixo. Nesse momento, ela afirma que ouviu um forte barulho como se alguém tivesse caído no chão. Desceu correndo e se deparou com um comediante sentado no chão da cozinha. O ator havia caído das escadas. Na parte de trás da sua cabeça havia um grande ferimento e obviamente havia muito sangue no local. Desesperada, ela solicitou o serviço de emergência. Por volta de 1h15 os médicos chegam ao local e começam a tratar o ator. Os relatórios apontam que ele estava pouco consciente e não se lembrava do que havia acontecido, com muita dificuldade, mas ainda andando com o auxílio dos médicos ele foi para a ambulância e em seguida levado ao hospital. Lá ele recebeu os tratamentos necessários e aparentemente tudo daria certo, mas uma reviravolta bastante estranha aconteceu. O seu estado começou a se deteriorar bastante. Na tarde do dia 27 o artista sofreu uma parada cardíaca e teve que ser reanimado. Depois disso ele entrou em coma e só conseguia ficar vivo graças aos aparelhos
Hoje se acredita que essa piora aconteceu por causa de um remédio que Coleman tomou para evitar confusões. Nele havia propriedades que impediam que o sangue coagulasse e como ele havia sofrido uma pequena hemorragia na região do cérebro, ela não teria parado de forma ideal. Com as horas passando o quadro dele não melhorou em nada, e alguns médicos davam indicação de que tudo seria questão de tempo. Dali para frente todo mundo que estava junto ao ator já começava a se preparar para o pior. Pouco depois das 11 horas da manhã do dia 28, os médicos constataram que as funções cerebrais de Coleman haviam parado, o que configura uma morte cerebral. A sua esposa pediu então que os médicos desligassem os aparelhos que mantinham as demais funções vitais. Ele tinha apenas 42 anos. De qualquer forma, o último dia do ator foi passado de forma bastante melancólica e triste, lembrado como uma figura alegre e simpática muito por conta do seriado Arnold. Gary passou as suas 24 horas finais em coma, sem falar, sem brincar, sem fazer nenhum gesto ou piada, mas a história de Coleman não terminou com a sua morte. Toda essa piora do estado de saúde de Gary e o seu próprio acidente causou muitas teorias e muitas dúvidas na cabeça de muita gente. Algumas pessoas acusaram Shannon de ter cometido violência doméstica e afirmado que a queda da escada nunca havia acontecido de forma acidental, só que o relatório da polícia que investigou a queda não apontou para nenhum tipo de violência, e todas as investigações levam a crer que foi um acidente. Um ponto, apontado por muitos, foi o de que a saúde de Coleman já estava muito ruim. Uma prova disso é que 2 dias antes de morrer Gary teve que fazer hemodiálise em um hospital. Existem registros de que o processo durou cerca de 4 horas. De acordo com alguns tabloides de fofocas e jornais da época, Shannon teria solicitado aos médicos que eles desligassem os aparelhos. Além de chocar boa parte das pessoas, inclusive os familiares, essa decisão era considerada ilegal pela lei, de acordo com a legislação só é possível desligar os aparelhos de alguém após pelo menos 15 dias, a justificativa dada por Shannon foi a morte cerebral. Outro fato que levanta muitas suspeitas é que Coleman tinha colocado Price como responsável por tomar decisões a respeito de sua saúde quando ele não pudesse responder por si mesmo. E como ela tinha o poder de desligar ou não os seus aparelhos, alguns amigos e familiares não concordam até hoje que ela tenha feito isso tão cedo. Muitos deles tinham esperança de que de alguma forma mesmo com a morte cerebral detectada Gary pudesse voltar, mas isso nunca aconteceu. Talvez a melhor forma de se lembrar de Gary Coleman seja realmente suas atuações em Arnold, e a alegria que muita gente sentia ao ver esse seriado que marcou tanto uma época e que até hoje tem uma grande quantidade de fãs. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha aí embaixo e se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo como esse. Fiquem todos com Deus e obrigado pela sua visualização.